Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a série Como Entender a Bíblia. E hoje nós vamos falar de um evangelho que é muito importante, que é muito relevante, não que os outros não sejam, mas esse evangelho é do apóstolo que Jesus amava. E o evangelho que nós vamos falar hoje é o evangelho de João. Veja, João, ao escrever o seu evangelho, ele tinha basicamente duas finalidades. A finalidade que nós podemos encontrar do evangelho de João está lá no seu capítulo número 20, no versículo de número 31. João, ele diz o seguinte: escrevi-lhes para que vocês conheçam que Jesus é o Cristo e que tenham a vida eterna. Então, aqui João, ele está demonstrando no seu capítulo número 20, no versículo número 31, a finalidade que ele tinha ou teve ao escrever o seu evangelho. João, ele está escrevendo o seu evangelho no primeiro século da era cristã, entre os anos de 80 a 90 do primeiro século. E nesse período, pessoal, estava acontecendo um problema doutrinário muito grande na igreja, que Paulo já havia tratado desse problema, outros apóstolos já tinham dado indício que esse problema estava acontecendo, e João, particularmente no seu evangelho e na sua primeira epístola, ele trata desta questão. João, ele escreve a sua epístola, o seu evangelho e a sua primeira epístola da região de Éfeso. Ele escreve 5. Ele escreve o evangelho de João, a sua primeira epístola, a sua segunda epístola, a sua terceira epístola e o livro do Apocalipse. O evangelho de João, a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola, ele escreve da região de Éfeso. Ali é uma região que ficava na Ásia Menor, atual Turquia. Então ele está escrevendo ali em um local que muito provavelmente estava começando a dar indícios que iria seguir essa heresia. Porque se nós voltarmos cerca de 25 a 27 anos antes, o apóstolo Paulo, no ano de 55, ele vai escrever justamente contra essa heresia que estava nascendo. E lá no capítulo número 1, Paulo ele diz que o evangelho da primeira carta aos Coríntios, claro, Paulo ele diz que o evangelho é a mensagem da cruz, que é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então veja que Paulo ele está aqui dando indícios do problema que ele está lidando. Por exemplo, para você entender, Paulo ele escreve 13 cartas do Novo Testamento, e nas suas cartas nós podemos trazer alguns conceitos da palavra evangelho que Paulo traz. Em Romanos, no capítulo número 1, Paulo ele diz, a partir do versículo número 16, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada uma justiça que vem de Deus do início ao fim pela fé, e como está escrito, e o justo viverá pela fé. Então Paulo, irmãos, ele está demonstrando aqui que o evangelho é o único meio para a salvação, justamente por uma igreja que ele não tinha estado ainda, que é a igreja de Roma. Isso no período que ele estava escrevendo, porque a carta aos Romanos ele escreve ali entre os anos de 55 e 56, pelo menos segundo o manual bíblico do Sr. John MacArthur. A carta aos Romanos é escrita no ano de 56 do primeiro século da era cristã. Se nós formos até a carta aos Gálatas, Paulo ele vai dizer que o evangelho é a palavra que está posta. Porque se ele, ou um anjo do céu, vos apresentar um outro evangelho além do que está posto, considere-o anátema, considere-o amaldiçoado. Se nós formos em Colossenses, no capítulo número 1, que Paulo escreve no ano de 64, Paulo ele diz que o evangelho é a palavra da verdade. Só que em 1 Coríntios, que ele escreveu no ano de 55 do primeiro século da era cristã, ele diz que o evangelho é a mensagem da cruz, que é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus.
E a grande pergunta que devemos fazer com essas palavras do apóstolo Paulo é: por quê? Justamente uma igreja grega, influenciada pelo pensamento platônico, pelo pensamento ateniense, Paulo lhe diz que o evangelho é a mensagem da cruz. Porque aqui nós podemos levantar alguns pontos historicamente. Por exemplo, o pensamento preponderantemente grego naquela época dizia o seguinte, que a morte é a libertação da alma. Ao passo que, se a morte é a libertação da alma, que é boa, o corpo é ruim porque o corpo é matéria. A volta da alma para o corpo, que é matéria ruim, ou seja, a alma boa está voltando para o corpo ruim, é loucura para o grego. É um pensamento muito louco ou talvez pejorativo para o grego, porque é a ideia de voltar para um corpo ruim. E o pensamento, pelo menos uma das vertentes do pensamento platônico, diz que tudo aquilo que está no mundo material é mau, é débil, é vil e desprezível, ao passo que tudo aquilo que está no mundo das ideias é bom, é de boa conduta, é aquilo que nós devemos perseguir. Isso não tem nada a ver com o nosso céu, tá bom? Porque eles desprezam absolutamente tudo e dizem que apenas o que há de vir é bom. E nesse pensamento, muitos chegaram a afirmar que Jesus não tinha um corpo. É por isso que o apóstolo João, ele vai escrever lá na sua primeira epístola, no capítulo número 4, no versículo número 2, que aquele que nega que Jesus veio em carne não é outro a não ser o espírito do anticristo. Então, João, ele estava verificando o contexto da sua época, verificando a problemática que estava envolvendo o seu contexto, e ele escreve no seu evangelho e na sua epístola contra essa heresia, que é o gnosticismo. E essa heresia tinha muitas vertentes, como nós já vimos aqui. Uma dizia que Jesus não tinha um corpo, porque se Jesus era Deus, se Jesus era bom, se Jesus era o Senhor, ele não poderia ter um corpo, porque ele estaria inserido no mundo material. E se ele estivesse inserido no mundo material, ele não poderia ter um corpo, porque senão seria mau, débil, vil e desprezível. Então veja, pessoal, que João está olhando para isso e rebatendo essa problemática. E o gnosticismo tinha, por exemplo, uma vertente de um dos seus nomes do primeiro século, que era Cerinto. Cerinto, ele dizia que Jesus tinha um corpo, que Jesus era Deus, mas que o Jesus Deus deixou o Jesus homem, o Jesus histórico, minutos antes da crucificação. É por isso que Jesus diz nos evangelhos: Deus meu, por que me abandonastes? E isso, pessoal, não pode ser verdade, porque o próprio Jesus, homem, que é o próprio Jesus Deus, ele diz logo após: Tetelestai, está consumado. Ou seja, Jesus, o próprio Deus, morreu para que nós pudéssemos ter o nosso débito, a nossa dívida com Deus Pai paga. Então João, ele está olhando o seu contexto, olhando a problemática da sua época e escrevendo para essas pessoas. E para provar que Jesus é o Cristo, João, ele traz 8 sinais. Há quem diga que João, ele trouxe apenas 7 sinais, e isso corroborando com a ideia que João vai trazer do número 7 lá no livro do Apocalipse. Por exemplo, no livro do Apocalipse, João, ele vai dar a entender que o número 7 é o número perfeito, o número completo, o número da perfeição. Por exemplo, nós temos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, nós temos 7 ali, pelo menos para quem é amilenista, eu sou amilenista, tá bom? Nós temos ali 7 sessões paralelas e progressivas que vão hora da morte, a ressurreição, hora da ressurreição, a vinda de Jesus, hora da vinda, o nascimento de Cristo Jesus. Então nós temos ali o número 7 no livro do Apocalipse, tá? Só que
Segundo uma vertente judaica, o número 8 é o número do Messias, é o número do Cristo. Então João pega essa teoria ou essa tradição e aponta que Jesus era o Messias. Se você observar comigo, por exemplo, o primeiro sinal que João vai trazer para demonstrar que Jesus é o Cristo está lá no Evangelho de João, no capítulo número 1, no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. João, ele transforma a água em vinho. O segundo sinal, Jesus cura um oficial. Isso está lá em João, capítulo 4, do versículo 46 até o versículo de número 54. O terceiro sinal, Jesus cura o paralítico próximo ao tanque de Betesda. Isso está lá em João, capítulo 5, a partir do versículo número 4. O quarto sinal, Jesus alimenta 5.000 pessoas. Isso está lá em João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo número 4. O quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade. Isso está lá em João, capítulo 6, do versículo 15 até o versículo número 21. O sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Está lá em João, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo de número 45. O sexto sinal, Jesus cura um cego de nascença. Está lá em João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 41. Então, veja, pessoal, que antes da crucificação, o apóstolo João, melhor dizendo, ele traz 7 sinais para dizer que as obras de Cristo Jesus era perfeita, era completa. Tinha ali o cunho da perfeição. Mas o oitavo sinal, ele vem somente após a crucificação de Cristo, que está lá em João, no capítulo número 21. E veja que o oitavo sinal, ele somente vem após a crucificação, porque João estava justamente querendo mostrar para os seus leitores que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. E justamente para rebater os gnósticos que estavam tentando descredibilizar a ideia de Jesus ter um corpo, a ideia de Jesus não ser apenas o Deus espiritual, mas ser o Deus encarnado, João ele vai trazer alguns versículos para nós entendermos isso. Por exemplo, João ele vai dizer, já no seu evangelho, a partir do capítulo número 1, a partir do versículo 1, que, por exemplo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Por exemplo, em João capítulo 3, João ele vai narrar a história de João Batista. E João Batista, ao ver Jesus no capítulo número 3, João ele diz o seguinte: João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu o seu Filho para morrer. Então veja, pessoal, que João ele está mostrando de forma cabal que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor. Mas além de ser o Cristo e o Senhor, que Jesus era histórico e Jesus era homem encarnado. E, por exemplo, na sua primeira epístola, que ele também escreve no primeiro século da era cristã, o apóstolo João, ele vai escrever no seu capítulo número 1, que nós vimos, ouvimos e apalpamos. Por que João ele fala uma coisa dessa?
justamente porque ele estava lutando contra um ramo pseudo-cristão que estava afirmando que Jesus não tinha um corpo. E a segunda finalidade do apóstolo João é demonstrar que os seus ouvintes e leitores tivessem a vida eterna. Se nós formos até o capítulo número 5 da primeira epístola de João, no versículo número 13, nós vamos ver que João ele vai dizer o seguinte, que eu escrevi-lhes para vocês que já têm a vida eterna. Só que no seu evangelho ele vai dizer que escrevi-lhes para que vocês tenham a vida eterna. No capítulo 20, no versículo 31. E no versículo número 17, no capítulo número 17, o apóstolo João, ele vai dizer que a vida eterna é esta, que conheçam Jesus como um Deus só e Deus Pai, quem o enviastes. Então João ele diz que a vida eterna é conhecer Jesus. E não apenas conhecer Jesus, mas seguir Jesus, viver com Cristo Jesus, viver por Cristo Jesus e cumprir o propósito dele. João ele diz que Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o semelhante a esse é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Em João, no capítulo 15, no versículo 9, o próprio apóstolo João ele vai dizer que devemos permanecer no amor de Cristo Jesus. Mas no versículo número 10 ele diz que para permanecermos no amor de Cristo Jesus, devemos obedecer os mandamentos de Cristo Jesus. Devemos amar nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E semelhante a esse é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas o apóstolo João diz na sua primeira epístola que não podemos cumprir o primeiro mandamento sem antes cumprir o segundo. Porque ele diz, ninguém pode amar a Deus a quem não ver, se antes não amar o seu próximo a quem ver. Então veja, pessoal, que ao escrever o seu evangelho, o apóstolo João tinha 2 finalidades. Mostrar que Jesus era o Cristo e que seus ouvintes e leitores tivessem a vida eterna. Eu convido você a ler o Evangelho de João, a entender o Evangelho de João e crer em Cristo Jesus, pelos sinais que João mostrou, os 8 sinais, e ter a vida eterna, que é conhecer Jesus e Deus, quem o enviou.